Olá, tudo bem com vocês? Estamos aqui juntas, eu, Regina Álvares e a Patrícia Mesquita, dando sequência ao Café Literário com a Iluminari. Você já sabe que nós estamos lendo o livro Sete Hábitos de Pessoas Altamente Eficazes, de Stephen Covey, e nós estamos estudando esse livro. Exatamente, não é meramente uma leitura, e sempre temos o cuidado de lembrar que não precisa ser algo solitário, pode ser compartilhado com pessoas que a gente tem afinidade e que a gente queira trocar conteúdo, conhecimento e informação. Nós estamos estudando o hábito 2. Comece com o objetivo em mente. E nós estamos na página 145 do livro, que vai começar a falar sobre. Eu estou tirando aqui o som do. Pronto. Que nós vamos falar justamente hoje sobre os princípios no centro. Só para a gente recordar, no vídeo passado, nós falamos que muitas vezes o nosso círculo da influência, ele é movido por centros, família, bens, amigos, inimigos, que a gente nem imaginava que poderia ter esse centro. E o Stephen Covey está convidando hoje para a gente falar que ao invés de ter algo, alguma crença, algum paradigma escolhido de alguma forma por nós, e se fizéssemos o nosso círculo de influência para ele se expandir centrado em princípios. E ele coloca aqui para nós. Ao centrarmos nossas vidas em princípios corretos, criamos uma base sólida para o desenvolvimento dos quatro fatores que sustentam a nossa vida. Então, lembrando que esses fatores, como a gente já conversou anteriormente, refere-se à segurança, orientação, poder e sabedoria. Nossa segurança, ela vem do conhecimento de que, ao contrário dos outros centros, baseados nas pessoas ou coisas sujeitos à mudança frequente e constante, os princípios corretos, eles não mudam. Não, nós podemos confiar neles. E lembro que os princípios que o Stephen Covey coloca como os fundamentais são os integridade, responsabilidade, respeito, justiça, lealdade e excelência. Então, ele coloca, se nós centrarmos o nosso centro, né, em princípios, esses que eu li, nós podemos confiar, porque eles são duradouros. E ele coloca aqui que os princípios não reagem a nada. Eles não ficam irritados e nem nos tratam mal. Eles não pedem divórcio ou fogem com o nosso melhor amigo. Eles não tentam nos passar a perna. Eles não enchem nosso caminho de atalhos e ajudas superficiais. Eles não dependem do comportamento dos outros, do meio ou da última moda para ter validade. Os princípios não morrem. Eles não ficam conosco hoje e somem amanhã. Eles não podem ser destruídos pelo fogo, por terremotos ou levados por ladrões. Os princípios são verdades profundas, fundamentais, verdades clássicas, denominadores comuns genéricos. Eles são linhas estreitamente interligadas, tecendo a vida com exatidão, consistência, beleza e força. Então, aqui eu chamo uma atenção de que o Stefano, ele fala que os princípios, eles são leis naturais e que eles são universais. Então, aqui no nosso Brasil, ou seja, nos Estados Unidos, em qualquer lugar da face da Terra, os princípios, eles são os mesmos. E eles são duradouros e profundos e nos ajudam a tomar decisões, a fazer escolhas que mais estejam alinhados àquilo que nós acreditamos como aquilo que seja mais correto,
ou seja, princípios. E por eles serem profundos, que levem à reflexão, eu compreendo, Paty, que eles servem como parâmetros, parâmetros para que a gente sempre, diante de uma tomada de decisão, a gente traga esses princípios como uma bússola que vai indicando o caminho correto a seguir. E claro que à medida em que a gente vai criando o hábito de utilizar os princípios como a força motriz da tomada de decisão, eles acabam sendo mais rápidos. E, por que não, um hábito automático? Valeria até a pena ter um hábito automático utilizando os princípios como base de tomada de decisão e de nos nortear. E ele coloca nas páginas 146, 147, 148, vários centros que a gente utiliza, aqueles que nós conversamos, prazer, bens, amigo, inimigo, relacionamento, família, enfim, e ele coloca como os fatores, segurança, orientação, sabedoria e poder, são vistos através, por meio do centro que a gente está escolhendo para tomada de decisão. Então, eu convido você que está aqui nos assistindo a ler essas páginas e ter mais clareza ainda de como esses fatores, eles são comandados pelos centros escolhidos. E aqui o convite é que não seja mais, né? Então, continuando aqui na 149, mesmo em meio a pessoas ou a ocasiões que parecem ignorar os princípios, podemos nos consolar com a certeza de que estes são maiores do que as pessoas ou as circunstâncias, e de que milhares de anos de história assistiriam ao seu triunfo repetidas vezes. E mais importante ainda, podemos ficar tranquilos por saber que podemos comprovar a validade deles em nossas vidas por meio de nossa própria experiência. Não somos oniscientes, admito. Nosso conhecimento e nossa compreensão dos princípios corretos se restringem em função de nossa falta de consciência da nossa própria natureza e do mundo à nossa volta, em função da onda de teorias e filosofias passageiras em desarmonia com os princípios corretos. Essas ideias desfrutam de aceitação passageira, mas com tantas outras antes delas, desaparecem, pois não foram construídas sobre uma base sólida. O inverso de você construir em cima de princípios que ele coloca que são duradouros, que eles são profundos, que eles não mudam em decorrência da situação, eles não mudam de um ano para outro, eles não mudam quando você passa fome, quando você está rico, né? Se você está contente ou mal-humorado, eles permanecem ali, intactos, nos ajudando, norteando a nossa vida. E ele coloca: somos limitados, mas podemos ampliar as fronteiras das nossas limitações. A compreensão do princípio do nosso próprio amadurecimento nos permite sair em busca dos princípios corretos, com certeza de que, ao aprender mais, conseguimos focalizar com maior clareza as lentes através das quais vemos o mundo. Os princípios não mudam, a noção que temos deles sim. Então, aqui ele fala que a gente ainda tem remédio, né? A gente ainda tem É. solução, que nós somos frutos do aprendizado que a gente teve até agora. Eu mesmo, conversando com a Paty, eu fiquei num primeiro momento, falei, nossa, eu sou centrado pelo princípio, não, sou centrado pela família, né? Família para mim é um bem. Quando eu fui Coisa lendo maravilhosa, né? que você, quando você está colocando a família como centro, você está criando uma dependência nesse centro. Então, se sua família está bem, você está bem, mas se acontecer algum problema, você fica mal, como que você vai poder ajudar ou ajudar na decisão, a fazer uma escolha, dar alguma orientação, se você se vê envolvido na situação? Então, aqui, quando o princípio não muda, ele nos ajuda a sempre ter uma força motriz segura.
ele traz mais maturidade, e à medida em que a gente tem o conhecimento, a gente tem que ficar alerta. Eu sempre escuto, Paty, que enquanto você não tem conhecimento, passível a erros, tudo bem. Mas Uhum. depois que você o adquire, é mais Verdade. complicado você ter uma aceitação, entre aspas, de que você errou. Não querendo dizer que você precisa estar se julgando ou ter Sim. uma autocrítica excessiva, mas no sentido de que agora você tem o conhecimento. Eu lembro de um vídeo que a gente passava muito quando nós dávamos aula, que inclusive foi você que me passou a indicação do Gabriel Goff. Uhum. É Gabriel Goff, né? É. É. E ele disse uma vez num dos vídeos que falava da área profissional que aquela frase vai, como é que é? Ah, Tinha aquela é feito vai, melhor do que perfeito. isso, feito é melhor do que não Perfeito. feito, né? Então ele dizia, claro, num primeiro momento você tem que ir, porque feito é melhor do que não feito, mas depois que você ganhou o conhecimento, não dá mais para usar essa frase. É isso Então mesmo. é aqui que eu entendo o que o Stefan está colocando. Quando você desconhece, você ter uma vida centrada por alguma área que você elegeu como fundamental na sua vida e trazer ela como balizadora para suas decisões é uma coisa. Mas quando você ganhou conhecimento que pode centrar por princípios, aí fica difícil continuar no movimento anterior. É. E eu tenho conversado muito com a Paty que a cada vez que a gente lê o livro e depois a gente discute antes de gravar, eu fico lembrando da aplicação que eu tenho feito no decorrer da semana, porque fica gravado. É como se aquela informação ficasse gravada no meu cérebro e no momento adequado, essa caixinha será puxada ali do arquivo e eu aplicarei. Então, muda de fato vai mudar a minha percepção e a maneira de eu me conduzir daqui para frente, à medida em que eu tenho conhecimento. E ele fala aqui, né, dos fatores sabedoria e a orientação que acompanham a vida centrada nos princípios, derivam de mapas corretos, originam-se nas coisas como elas são, foram e serão realmente. Mapas corretos permitem que vejamos claramente aonde desejamos ir e como chegar lá. Podemos tomar as decisões usando as afirmações, as informações acertadas, e isso tornará sua realização possível e plena de significado. O poder pessoal vem com a vida centrada nos princípios, que vem com a vida centrada nos princípios, é o poder da proatividade individual, da autoconsciência, da compreensão que não se limita em função de atitudes, comportamentos e ações dos outros, ou pelas diversas circunstâncias e influências do meio que restringem outras pessoas. A única limitação real do poder encontra-se nas consequências naturais dos próprios princípios. Somos livres para escolher nossas ações, baseando a escolha nos princípios corretos, mas não somos livres para escolher as consequências dessas ações. Lembre-se, quando pegamos uma vara por uma ponta, pegamos também a outra. Então, aqui novamente traz para a gente uma reflexão de que o princípio ele nos ajuda a ter uma decisão mais consistente, a olhar as coisas de uma maneira mais ampla, a buscar informações que venha contribuir para fortalecimento daquele princípio, e ele funciona como o nosso norte mesmo. Olho para ele. Está de acordo com o que você acredita? Virou um processo mais automático? Você tem alguma estratégia, algum exercício que você faz para ajudar com que essa tomada de decisão nos princípios seja mais rápido? Então você consegue até ser uma pessoa mais verdadeira, mais fácil de ser relacionada, porque você se torna uma pessoa mais transparente, né? Você quer falar alguma coisa, Pátia? Não, concordo totalmente. Posso estar seguindo? Pode.
Então, os princípios, eles têm consequências naturais vinculadas a ele. Há consequências positivas quando vivemos em harmonia com eles. Há consequências negativas quando os ignoramos. Entretanto, como aplicam-se a todos, quer as pessoas tenham ou não consciência deles, essa limitação é universal. E quanto mais conhecemos os princípios corretos, maior é a nossa liberdade pessoal para agir com sabedoria. Ao centrar a vida em princípios imutáveis, eternos, criamos um paradigma fundamental para a existência eficaz. Este é o centro que coloca todos os centros na perspectiva correta. Lembre-se de que seu paradigma é a fonte a partir da qual suas atitudes e seus comportamentos fluem. Um paradigma é como os óculos, afeta a maneira como você vê tudo na vida. Se você olha as coisas através do paradigma dos princípios corretos, o que enxerga é drasticamente diferente do que pode ver a partir de qualquer outro paradigma central. Incluí no apêndice deste livro um quadro detalhado que mostra a maneira que cada um de nós desculpa, de cada um dos centros aqui discutidos podem possivelmente afetar a forma como você vê todo o resto, apêndice A. Mas, para uma rápida compreensão da diferença feita por seu centro, vamos dar uma olhada em um único exemplo de um problema específico, conforme ele é visto por diferentes paradigmas. Enquanto lê, tente usar cada um desses óculos. Tente sentir as reações que cada um dos diferentes centros provoca. Então, Paty, Vamos contigo lá para agora. a situação. Suponha que você tenha convidado sua esposa para ir a um concerto à noite. Você tem as entradas e ela está excitada com o programa. São 4 horas da tarde. Repentinamente, seu chefe o chama no escritório e anuncia que precisa da sua ajuda à noite para preparar uma importante reunião que acontecerá no dia seguinte, às 9 da manhã. Se você está olhando pelas lentes centradas na família ou no cônjuge, sua maior preocupação será com a sua esposa. Você pode dizer a seu chefe que não poderá ficar e levá-la ao concerto, esforçando-se para agradá-la. Mesmo que você sinta que precisa ficar para garantir seu emprego, sabe que só faria isso de má vontade, tentando justificar sua decisão e se proteger do desapontamento e da raiva dela. Se você olhar a questão a partir das lentes centradas no dinheiro, sua principal preocupação será com as horas extras que receberá, ou com a influência que isso terá em um possível aumento. Talvez simplesmente telefone para sua esposa e diga a ela que precisa ficar, presumindo que ela entenda que as questões econômicas devem ser prioritárias. Se você é uma pessoa centrada no trabalho, pode ficar pensando na oportunidade. Vai aprender coisas novas sobre o serviço. Terá a oportunidade de marcar pontos com o chefe e aumentar suas chances na empresa. Pode até se parabenizar por trabalhar muito mais do que é necessário, prova do quanto você é esforçado. Sua mulher deveria sentir orgulho do marido. Se você é centrado nos bens, pode pensar nas coisas que o dinheiro das horas extras vai permitir comprar, ou considerar um fato positivo para sua reputação no escritório, essa oportunidade de ficar até mais tarde. Todos saberão amanhã o quanto você é nobre, esforçado e dedicado. Se você centra sua vida no prazer, provavelmente dispensará o trabalho e irá ao concerto, mesmo que sua esposa fique contente se você trabalhar até mais tarde. Você merece uma noite de divertimento. Se você está centrado nos amigos, sua decisão será influenciada pela presença ou não dos amigos no concerto, ou pela atitude dos amigos no trabalho. Eles ficam ou não até mais tarde. Se você tem o centro nos inimigos, pode ficar até tarde porque sabe que isso vai lhe dar uma grande vantagem sobre aquela pessoa no escritório que se acha o maioral da empresa. Enquanto ele sai para passear, você estará trabalhando como um escravo, fazendo o seu trabalho dele, sacrificando o seu prazer pessoal pelo bem da companhia que ele se dá o luxo de ignorar com tanta tranquilidade. Se você é centrado na igreja, pode ser influenciado pelos planos de outros frequentadores de comparecer ao concerto, pelo fato de algum membro da congregação trabalhar na mesma empresa ou pelo tipo de concerto. O Messias de Handel está mais cotado do que um show de rock. Sua decisão também pode ser influenciada pelo que considera a conduta certa para um bom membro da igreja, ou por sua visão do trabalho extra como serviço ou busca de bens materiais. Se você é centrado no eu, estará preocupado com o que será melhor para você mesmo. Será melhor sair à noite? Ou quem sabe para você seja mais vantajoso marcar alguns pontos com o chefe? A maneira como você será afetado pela escolha é o que mais importa.
Então, assim, ele traz uma situação e como ela pode ser vivida de diversas maneiras e por diversas pessoas. E enquanto eu ia lendo aqui, eu ia pensando em algumas situações onde as pessoas tomaram decisões que de repente eu fiquei sem entender, e agora eu falo, ah, essa pessoa estava centrada em outras coisas, né? De repente a pessoa estava priorizando, né, tanto no trabalho quanto na vida pessoal. Porque realmente você vai tomar a decisão de acordo com aquilo que vai te trazer a recompensa na área que você está mais propenso. Então, é a família que eu priorizo, é o dinheiro, é o trabalho, é o inimigo, é você mesmo, né? Vai ser sua maior satisfação e não o dos outros, né? De repente você pode pensar o que é melhor para mim, independente de ser bom para o meu chefe, ou bom para minha esposa, bom para minha família. Então, eu achei bem interessante essa situação que ele trouxe e ficou bem claro agora como ela pode ser vivida e como que as decisões podem ser tomadas de maneira diferente. E ainda além disso, eu acredito que quando a gente não vive centrado nos princípios, quando a gente escolhe, né, uma dessas áreas da vida para eleger como centro, a cada parte da nossa vida a gente pode priorizar uma coisa. Então, de repente, uma hora eu posso priorizar minha família, ou de repente, se tem alguém desempregado em casa e eu estou trabalhando só a única fonte de renda, então eu vou priorizar o trabalho, o dinheiro, os bens, as posses. Se eu tenho muitos amigos, eu posso deixar um pouco essa área de lado, porque eu tenho certeza que eu já tenho aqueles amigos e dar prioridade para outra coisa. Já se eu não tenho amigos, se eu encontrei, né, um amigo, uma pessoa que eu posso confiar, eu vou priorizar essa única pessoa. Então, de repente, dependendo do momento da vida, você coloca algo diferente no centro, que vai totalmente ao contrário da questão dos princípios que ele está falando. O princípio, como a Regina leu, ele vai ser imutável. A vida inteira você vai colocar aqueles princípios ali como prioridade na sua vida e vai se guiar por eles. Então, não vai depender, né, de quem é importante nessa hora na minha vida, que área, eu vou priorizar nesse momento. Não, eu tenho princípios, eu vou olhar para eles. Eu tenho uma lista, eu tenho indicadores, né? Como a Regina falou antes, a gente estava conversando. Vou listar alguns indicadores. O que que diz que eu tenho, que eu sou uma pessoa leal? Quais são as ações que eu tenho que tomar na minha vida para eu gabaritar isso daqui e mostrar que realmente eu sou uma pessoa leal? Então, eu sigo o princípio da lealdade e eu não vou seguir o princípio da lealdade apenas nessa fase. A vida inteira eu vou recorrer a esse princípio na hora de tomar uma decisão. No começo pode parecer muito trabalhoso. Mas eu acredito que, com o passar do tempo, isso vai entrar também, como a Regina falou antes, nesse automático de você tomar uma decisão, vai ser muito mais rápido você saber o que que é prioridade para você. Então, eu tenho que escolher trabalho ou sair com a esposa. O que que é minha prioridade? Quais princípios que me regem? E aí eu vou, tomar essa decisão muito rapidamente e ficar tranquilo com a minha decisão. Não ficar pensando em quem eu desapontei ou no que eu deixei de fazer. Quer complementar, Gui? Não sei se ficou claro o que eu Me falei. parece, inclusive, que nos ajuda a tirar o emocional da Sim, decisão. Você consegue ter maior clareza e maior objetividade, que é o que a gente mais, pelo menos eu desejo na minha vida, conseguir separar. Porque todas as vezes que eu tomei uma decisão por impulso, ou pela emoção, ou pelo que o outro ia pensar, eu não consegui enxergar todos os ângulos da situação. sim, E aí, quando eu tomei a decisão, ficou ruim para mim, ficou ruim para o outro, porque alguma coisa deixou de ser atendida. Eu não tenho ainda esse hábito arraigado, estou aprendendo como a Paty, aprendendo como você que está vendo aqui a nossa leitura, o hábito de trabalhar em cima dos princípios é uma coisa nova para mim também. Mas eu tenho percebido que todas as vezes que eu procuro olhar a situação de uma maneira mais ampla, não somente pelo viés família, viés prazer, viés dinheiro, eu tenho a impressão que as minhas decisões ficam mais objetivas. E quando ela fica objetiva, não me dá sentimento de culpa. É quando eu falo que a emoção, ela vai sendo de alguma forma isolada para que ela não faça com que eu me deixe levar pelo que eu acho que vai ser melhor para o outro.
ou só melhor para mim, mas o que é melhor para o contexto. Não sei se é o contexto, a melhor decisão a ser tomada. Então, eu estou ensaiando também, mas eu vejo que está me dando mais confiança do que antes, quando eu ficava, nossa, mas eu esqueci de ver tal coisa que passou. Eu acho que, inclusive, é isso que diz: quanto mais você concentra naquilo que está sob seu controle, e quando o controle está sob princípios, mais você aumenta o seu círculo de influência, que é o que ele fala, expande, mais o círculo da influência fica maior do que o círculo da preocupação. Porque o círculo da preocupação vai sempre me fazer pensar, mas será que a Paty gostaria? Ah, então eu vou fazer, porque vai deixar a Paty feliz. Ah, não vou fazer não, porque eu tenho que deixar a mim feliz, não a Paty. Então você vai refletindo melhor e tomando decisões mais conscientes quando se afasta essa emoção, do momento, e você se torna inclusive mais proativo, mais racional. Sim, Isso me dá um bem-estar maior do é, que eu tenho vivenciando aos soa algo poucos que eu estou mais colocando. mais íntegro, né? Como a gente estava falando É, antes, porque a gente, seguindo esse padrão que ele falou sobre integridade, quando a gente se promete alguma coisa, a gente se compromete com a gente e cumpre, aí sim estamos sendo íntegros, né? Não só com os outros. Foi também uma definição diferente que ele trouxe para a gente. Então, quando eu tenho os exato. princípios, eu ajo de acordo com os princípios, eu sou íntegro, então a consequência vai ser mais tranquila, né? É. Eu tenho Olha, é uma boa, maturidade né, Paty? para Se assumir. você vai trabalhar por princípios, e quando você coloca os princípios como a bússola, você está sendo íntegro com o princípio. É, é É, verdade. muito bem. É, Nós temos tempo, Paty? deixa eu ver. Acredito que sim. Quer que eu dê Sim, continuidade, Rê? Você que pode sabe. ser. Pode ser? Então vamos lá. Quando consideramos as várias maneiras de olhar para um único evento, chega a ser surpresa que tenhamos uma percepção dos problemas na linha da velha barra moça, na interação com os outros. Você consegue ver como os centros nos afetam profundamente? Até em nossas motivações, decisões diárias, ou, em muitos casos, nossas reações, nossa interpretação dos fatos? Por esse motivo, a compreensão do seu próprio centro é importante. E se o centro não torna uma pessoa proativa, torna-se fundamental para sua eficácia realizar as mudanças de paradigma necessárias para criar um centro que o faça. Então, aqui ele relembra aquela imagem, né, que algumas pessoas olham e veem uma velha e outras olham e veem uma moça. Então, é a mesma imagem, cada um observando de uma forma diferente. Assim são as situações quando cada um enxerga com uma lente de um centro, né? Como uma pessoa centrada em princípios, você tenta ficar afastado das emoções do momento ou de outros fatores que podem influenciá-lo e analisar as opções. Ao olhar para o todo, equilibradamente, as necessidades do trabalho, da família, outros fatores que possam estar envolvidos e possíveis implicações das diversas decisões alternativas, você tentará encontrar a melhor solução, levando todos os aspectos em consideração. Ir ao concerto ou ficar trabalhando é, na verdade, apenas uma pequena parte no processo de decisão real. Você pode fazer a mesma escolha a partir de vários outros centros, mas existem diversas diferenças importantes quando se parte de um paradigma centrado nos princípios. Em primeiro lugar, você não está agindo levado por outras pessoas ou circunstâncias. Escolhe proativamente o que considera a melhor alternativa. Toma a decisão conscientemente, com clareza. Segundo, você sabe que a sua decisão é mais eficaz, porque se baseia em princípios com resultados a longo prazo previsíveis. Terceiro, o que você escolhe fazer reforça seus valores fundamentais da vida. Ficar trabalhando à noite para conseguir uma vantagem sobre alguém no escritório é algo completamente diferente do fato de você ficar trabalhando porque você valoriza a eficiência de seu chefe e deseja sinceramente contribuir para o bem-estar da empresa. As experiências que você tem quando leva adiante suas decisões ganham em termos de qualidade e significado no contexto da sua vida como um todo. Quarto, você pode se relacionar com sua esposa e seu chefe a partir dos vínculos profundos que criou em seus relacionamentos interdependentes. Como você é independente, pode ser interdependente com eficácia. Pode decidir delegar a outros o que for possível e na manhã seguinte realizar o que falta.
E, finalmente, você se sentirá confortável quanto à sua decisão. Qualquer que seja a sua escolha, você poderá se concentrar nela e aproveitá-la ao máximo. Na condição de uma pessoa centrada em princípios, você vê as coisas diferentemente, age diferentemente, pensa diferentemente. Como possui um grau mais elevado de segurança, orientação, sabedoria e poder, que fluem de um centro mais sólido e imutável, você conta com a base de uma vida altamente proativa e eficaz. Acredito que vem bem de acordo com aquilo que a gente estava falando, dessa tranquilidade, dessa clareza, dessa paz que vem com a decisão. Aqui no começo ele já reforça aquilo que você tinha comentado, né? De tirar as emoções da tomada de decisão. E ele fala também que quando a gente se baseia nos princípios, fica previsível o resultado. Então você já tem na sua cabeça uma rota, né? Se eu optar por se eu agir centrado em princípios, quais serão as consequências? E você tem a maturidade, a consciência de arcar com essas consequências, né? É, e também de encontrar outros caminhos. Como ele fala aqui, se eu sou interdependente, ele precisa do material para a reunião das 9. Então, esse é o resultado. Não quer dizer que eu preciso ficar na empresa à noite para fazer isso. Então, eu posso delegar o quê para quem? E o que que realmente precisa da minha ajuda? Então, eu posso finalizar em casa quando eu chegar do concerto, eu posso chegar mais cedo no dia seguinte para finalizar, essa apresentação. Como que eu posso me preparar melhor? Precisa realmente ser eu, essa pessoa, a apresentar? Eu posso pedir para outra pessoa? Então você começa a ver outras possibilidades, porque você não tem essa vontade de eu preciso aparecer, né? Eu não estou voltado no inimigo, no que aquela outra pessoa que eu não gosto vai pensar, ou só no dinheiro, ou só na promoção que eu quero. Eu preciso resolver aquela situação e, de acordo com os meus princípios, eu vou chegar no melhor resultado, arcando aí com as consequências. Eu até pensei aqui, eu escrevi, Paty, você deixa de ser refém de pessoas e circunstâncias. Perfeito. Isso parece que traz uma paz de espírito, É, porque o seu balizador não é mais o que está fora de você. E o convite que o Stephen faz é de você fazer a mudança a partir de dentro para fora. Então, você faz uma consulta a partir do que você tem por princípios, então você consulta. Qual é a melhor decisão para tomar naquela situação? Então, o controle está na sua mão. sim, Você coloca o controle na mão de quem é por direito e passa a ter escolhas mais assertivas. E fique em paz. Eu creio que o resultado melhor é a paz de espírito. verdade. E você se sentir bem com aquilo que você fez, porque você não deixou que a circunstância e o outro ditasse as regras. Eu creio que até no início a gente pode ter uma atitude mais de rebeldia, tipo assim, não para tudo. Não, deixa eu Sim, pensar. Eu não vou dar resposta é, agora. Não vou dar resposta agora. Deixa eu pensar um pouco, né? E eu creio até que eu pensei numa situação particular, né? Teve uma época na minha vida que quando eu ia conversar com meu marido e ele trazia uma situação, eu já ia respondendo, eu já falava o que eu pensava e que não sei o quê, e trazia a situação do passado, do presente, do uhum, futuro e dava uma resposta. Hoje eu falo assim, eu vou pensar a respeito e depois a gente volta a conversar. O quanto isso foi melhor, porque me dá um tempo de refletir sim, sobre sabe, todas as nuances da situação antes de ter um posicionamento. sim, Isso, inclusive, me torna mais confiante, eu crio mais credibilidade. verdade. As pessoas também, não que eu vá fazer isso com essa intenção, mas o outro vai te olhar de uma maneira diferente, vai. Então, Sim, inevitavelmente, vai ser um impacto positivo no ambiente onde a gente vive, né? com certeza. Perfeito. Assim como na semana passada a gente deixou o convite para fazer análise, de qual que era o centro, né, das vidas, a gente fez, né, a Rê repensou algumas coisas, eu também. Teremos mais conteúdo para falar sobre as coisas que a gente repensou no próximo vídeo, na página 155, onde a gente vai iniciar
a nossa missão pessoal. Ele vai ensinar aqui como que a gente pode redigir a nossa missão pessoal, dando algumas dicas, que vai ser com base nesses princípios. Então, nós reforçamos o convite para que você analise como que está a sua vida hoje, né? Centrada no quê? E se está nesse momento de você fazer essa transição realmente para os princípios, quem sabe até rever alguns vídeos do passado, onde a gente explica um pouquinho mais sobre a questão dos princípios, explica cada um deles lá no começo do livro, porque a gente já está na página 153, não, indo para 155, então já temos muito conteúdo, bastante coisa, algumas coisas a gente pode ter deixado ali, não tá tão fresco assim na nossa mente. Então, assistam novamente alguns vídeos e venham para o próximo com essa liçãozinha feita, para que realmente a gente consiga colocar em prática e escrever a nossa missão pessoal, porque isso faz toda a diferença. Nos capítulos anteriores, né, eu cheguei a escrever sobre a minha missão pessoal, só que agora eu já estou vendo diferenças, eu vou ter que fazer essa reescrita, vou ter que olhar, porque ele convida a gente realmente a fazer isso, né? A gente faz, depois a gente retoma o exercício feito e vai analisar ali com uma nova lente, e é assim que a gente vai progredindo, vai caminhando, a gente não espera estar no momento perfeito, então quando eu chegar lá no final do livro, eu vou começar a fazer as coisas. Então, no caminho, a gente já vai se desenvolvendo então, venham com seus princípios, venham com essa lição de casa pronta, que vai ser bem interessante na próxima semana. Então, esperamos você. E quer se despedir? Quero. Então, um grande beijo e desejo que as contribuições que a gente tem realizado aqui no nosso café literário estejam operando mudanças na sua vida, como está fazendo com a nossa. Então, até o próximo vídeo. Até mais.